Olá, sou Thiago Ângeles, economista do Bradesco, e no Foco Econômico de hoje eu converso com a superintendente de pesquisa econômica Miriam Basti sobre inflação em 2026 e a perspectiva de corte de juros nesse ano. Para contarmos essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo e contar como que a gente chegou até aqui. A inflação ficou bastante pressionada desde a pandemia, principalmente por uma restrição importante de oferta e por uma demanda que continuou aquecida no mundo todo, resultado de uma combinação quase que sem precedente na história de estímulo fiscal de um lado e de juros muito baixos de outro. A inflação começou a aparecer e os bancos centrais do mundo inteiro subiram juros para conter o processo. Em 2025, a inflação mundial já estava bem mais controlada, voltando aos poucos para as metas e o mundo, de forma geral, vinha cortando juros. Mas aqui no Brasil, a gente ainda começou o ano com a inflação bastante pressionada e uma certa expectativa de pior ainda. E é bem importante a gente lembrar do começo de 2025. A gente vinha de um final de ano com um câmbio bastante pressionado, chegando a 6,20 e com uma atividade econômica ainda bastante aquecida. Era uma combinação que pressionava a inflação e, de fato, fez com que o IPCA atingisse 5,5% no primeiro trimestre de 2025. Naquele período, o Focus chegou a estimar que a inflação ficaria o ano inteiro muito pressionada, chegando em 5,7%. Isso seria uma alta de quase 1 ponto percentual em relação ao ano anterior e muito acima da meta de inflação. Mas, no final da história, a inflação encerrou o ano dentro do intervalo da banda em 4,3%. Tem vários fatores que explicam esse comportamento menos pressionado. Aqui dentro, o Brasil colheu uma safra agrícola muito boa, ajudando a manter preços de alimentos mais contidos. O câmbio também ajudou, com uma forte apreciação de quase 10% no ano. E os preços de importados, além do câmbio, também ficaram mais baixos, com a China sendo um importante exportador de deflação no mundo. Na verdade, alguns dos nossos estudos indicam que a contribuição desse fator baixista da China foi praticamente igual ao efeito do câmbio. E, não podemos esquecer, o crescimento econômico também desacelerou ao longo do ano, especialmente no segundo semestre. Essa moderação limita e limitou a capacidade de repasses e ajudou a inflação a encerrar o ano nesse patamar mais baixo. Essa parte do crescimento é bastante importante, Miriam. Tanto em 24 quanto no ano passado, houve um debate sobre quanto que a política monetária faria efeito sobre a economia, dados os estímulos fiscais, os estímulos de crédito e o mercado de trabalho ainda bastante aquecido. A nossa avaliação era que a política monetária ia funcionar e a economia ia reagir de acordo, perdendo força, apesar dos estímulos que ainda haviam. Além disso, sem dúvida, o mercado de trabalho aquecido é um colchão importante para a economia, mas ele é sempre um pouco mais atrasado, ou seja, responde depois ao ritmo de crescimento da economia, então não seria esse o fator de redução do ritmo de crescimento. Os juros, por sua vez, fariam o papel de desacelerar tanto o investimento quanto aquele consumo mais dependente de crédito, mas também com defasagens. A parte mais cíclica da economia mostrou moderação já ainda no segundo trimestre, e esse processo se intensificou no segundo semestre do ano passado. Essas grandes tendências parecem que estão mantidas para este ano também. A gente deve ver os investimentos novamente desacelerando, quanto o consumo, esse deve continuar mais resistente, seja pelo mercado de trabalho, seja porque haverá ainda alguns estímulos ao consumo nesse ano. E tem vários estímulos que a gente pode comentar, mas vamos citar aqui os dois principais: a desoneração do imposto de renda para rendas até R$ 5.000 e o reajuste real do salário mínimo. E essa continuidade do movimento de crescimento do ano passado deve levar o PIB para 1,5% nesse ano. E essa é uma peça muito importante para que a inflação continue controlada. Nós esperamos uma inflação um pouco abaixo de 4% agora em 2026. A grande contribuição baixista do câmbio já parece ter ficado para trás. A safra vai ser boa, mas não é recorde. Mas a gente tem outros fatores. A China deve continuar exportando deflação, a atividade vai continuar se moderando e a taxa de desemprego deve começar a subir bem lentamente. Além disso, a inflação já começa a ceder mais rapidamente agora no começo do ano, e aí a própria inércia começa a ser um vetor para conter a inflação. Assim como ela retroalimentava um processo de alta ali no final de 2024, a gente tem um movimento contrário agora. E com esse cenário, o BC deve iniciar um ciclo de corte de juros em breve. É um contexto não de estímulo à economia, é começar a aliviar a restrição para não errar na dose e fazer a economia desacelerar demais. Tanto que deve ser um processo gradual e que mesmo ao final desse ano ainda deve manter o que os economistas chamam de política monetária em terreno restritivo, ou seja,
o Banco Central continua colocando algum freio na atividade e só vai tirar completamente o pé do freio quando a economia der os sinais de que pode operar com uma inflação ao redor da meta de 3%, e isso sempre depende, não só do cenário doméstico, como as condições do mercado de trabalho, por exemplo, ou mesmo da produção agrícola, como também do cenário externo, em especial do que está acontecendo com a taxa de câmbio, que já nos surpreendeu tanto para cima em 2024 quanto para baixo em 2025, né, Miriam? Pois é, e esse cenário externo continua sendo uma fonte importante de volatilidade. A gente vem acompanhando todas as tensões geopolíticas que continuam surgindo e se intensificando, além das disputas comerciais e das dúvidas em relação à independência do Fed. Todos esses temas trazem cautela ao monitorar o cenário global. Isso já foi verdade em 2025 e a resultante foi um enfraquecimento do dólar. A nossa avaliação é que isso pode continuar agora em 2026 sem um vetor para que haja uma reversão ou fortalecimento da moeda americana. Além dessas incertezas que continuam existindo, esse ano a gente também espera novos cortes de juros nos Estados Unidos, levando a Fed Funds para 3%. Esse deve ser um outro elemento para manter as moedas emergentes um pouco mais valorizadas em relação aos últimos anos. Aqui no Brasil, esse vetor, pelo menos neutro vindo de fora, ajuda a manter o câmbio mais estabilizado, o que é muito importante em um ano eleitoral. A gente viu nos últimos ciclos eleitorais que a nossa moeda mantém, de uma forma geral, um padrão de volatilidade muito parecido com anos não eleitorais, especialmente no primeiro semestre. Ou seja, focando aqui no assunto desse vídeo, o câmbio não deveria ser um ofensor para a continuidade da desinflação e nem para os cortes de juros. Miriam, sem dúvida, esse vai ser um tema que vai seguir quente o ano inteiro e a gente vai estar aqui super atento a qualquer mudança. Então, até por isso, pessoal, a gente fica por aqui. Não deixa de se inscrever, por favor, no nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com o que são os temas mais quentes do mercado. Obrigado, até a próxima.